Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o desenho que tenho para hoje. Esse desenho eu recebi de uma colega nossa. Esse desenho ele foi feito por Rosa Morena. Ela fez o desenho, mandou para mim e eu pedi permissão para pintar para gente. E também ela liberou para eu deixar o desenho para todos nós, né? Para deixar livre para vocês também. A pintura eu vou iniciar por essa região do chão. E para essa região do chão, eu vou passando verde soft. Eu dei, gente, uma borrifadinha de água aí no meu tecido, porque é uma sacaria um tanto ralinha, ela é um tecido bem grosseiro. Então, eu vou passando uma borrifadinha de água antes de colocar essa tinta, porque vai ajudar essa tinta a se prender melhor ao tecido e também para a gente conseguir, ó, puxar o pincel com mais facilidade em cima do tecido. Nem todos os tecidos, mesmo sendo de algodão, que é o caso dessa sacaria, levam uma borrifadinha de água. Alguns deles são os tecidos mais delicados, como por exemplo o popelina. Eu não pinto usando água, porque espalha. A tinta vai se espalhando em cima do tecido e acaba manchando um pouco. Gosto muito de pinturas manchadas, mas nem todas cabe que a gente saia manchando. Bom, o trabalho que eu vou fazer com esse verde soft é esse, para essa região do chão. Eu vou espalhando ele, ó, por toda essa parte. E para a região de cima, eu vou colocar o amarelo limão. Olha só, a parte de baixo, o mesmo trabalho que eu fiz com o verde soft, eu vou fazer na região de cima, só que eu mudei o tom. Eu tô pegando agora o amarelo limão. Eu vou deixando mais forte esse amarelo limão, encostando nas frutas e na flor, e vou puxar ele bem longo que der, sumindo em cima do meu tecido. Não precise ir pegando tinta e levando para o lado de fora do desenho, para a parte que não encosta nas frutas. Você vai colocando, olha, onde encosta, e então você sai varrendo o seu pincelzinho para fora, esfumaçando essa tinta aí em cima do seu tecido. Vou fazer isso por toda a região de fundo. Terminado isso aí, eu vou pegar um pouco de siena natural, pode ser o caramelo, tá até parecendo caramelo aí, mas é siena natural. E vou passar para essa região de chão, a parte de cima deixa quietinho lá. Vou fazer uma sombra embaixo das minhas frutinhas menor do que o verde soft. O verde soft ficou um tamanho maior. Esse siena natural vai ficar um pouquinho menor que ele e ainda a gente vai colocar o rústico, aprofundando um pouco esse chão e deixando um pouco manchado, trazendo mesmo aquela ideia de chão. Olha só os cantinhos que eu vou distribuindo esse siena natural para essas quininhas, para essas partes mais profundas do nosso desenho. E então, eu vou puxando um pouquinho. Dessa vez, a gente não vai, né, esfumaçar em cima do nosso tecido, sumir em cima do tecido. A gente vai esfumaçar em cima do verde soft, sumindo essa tinta, basicamente, em cima do verde soft, da região onde está pintada com o verde soft. Veja que esse cantinho aí mais profundo, o siena ficou bem mais expressivo. E eu vou fazer esse trabalhinho por toda essa minha região de chão. Agora, eu vou pegar, olha só como ficou, não é? Eu vou pegar o rústico e vou escurecer mais as regiões de profundidade e sair riscando, trazendo aquela ideia de chãozinho mesmo. Eu vou colocar uma sombra mais marcada para o lado esquerdo, para o lado de onde vem a nossa luminosidade. Não parece estranho, porque olha só, se a luz veio do lado esquerdo, então essa sombra vai estar, ó, para esse lado mesmo. Eu não vou marcar ela do lado direito, eu vou marcar ela no moranguinho aí do lado esquerdo, tá vendo? E o do lado direito fica livre, fica recebendo luz. Eu vou fazer essa sombra também dessa mesma forma, para essas quininhas,
por toda essa região de chão. Olha esse cantinho aí mais profundo que eu coloquei. Fiz a volta no meu moranguinho, mas nessa minha cereja, eu já coloquei a sombra marcando nela. O outro moranguinho ao lado dela eu deixei sem sombra. Quando a gente faz uma sombra desse tipo, assim, mais marcada para um lado, aí a gente determina bem o ponto de luminosidade. Todas essas quininhas, olha, todas essas quininhas eu vou marcar. Se você quiser, você faz até um contorno bem fininho embaixo das frutas. Se não quiser, você pode ir deixando só as quinas mais marcadas. E a região central das frutas você deixa sem tinta alguma. Veja que eu tô marcando até bastante a parte assim de baixo das frutas. Tô buscando não borrar, pra gente não sair manchando aí os elementos principais. E na hora da pintura, a gente acaba tendo já uma tinta em cima da nossa fruta, marcando um tom diferenciado. Eu gosto de ir fazendo essa parte, assim, principalmente quando a gente tá colocando uma cor muito escura, como é o rústico, já delimitando direitinho o espaço dele, para que não borre os elementos principais. E eu vou preencher também, olha, esses cantinhos de separação entre as frutas, esses vãos que ficam aí vazios. Você pode estar enchendo tudo isso com o tom da fruta, no tom da sombra delas, para dar a ideia de que tem outras aí por trás. Ou você pode estar enchendo com a cor do chão, a cor mais forte do chão. Eu vou aproveitar e vou encher com o rústico mesmo, essas separações. Esses vãos que tem entre as frutinhas. Olha só, vou marcando bem. E elas já vão ficando assim, bem contornadas, tá vendo? Pintando com o pincelzinho agora aí, número 4. Para não borrar, um pincelzinho pequenininho. Vamos levando pouca tinta. E agora eu vou trabalhar um pouquinho essa região de cima. Essa tinta que eu tô usando é o Bordeaux e vou usar também o lilás seco para esfumaçar essa região de fora, para deixar mais clarinha essa região de fora. A parte mais profunda, essa parte mais escura, é o Bordeaux que eu vou colocando. E essa parte de fora, o lilás seco. Veja que eu vou deixando manchadinho, eu quero que fique uma pintura mais manchada. Vou sumindo ela para cima dessa região aí que eu fiz esse amarelo limão. E nessa hora você pode puxar até maior que o amarelo limão, tá certo? Esse amarelo limão, ele vai ficar aí como uma sombra de umas folhinhas que eu vou colocar depois. Observe que eu vou manchando bem. Eu vou pegar o branco ainda para ajudar nesse acabamento, para sumir mais esse lilás seco aí do lado de fora. E vou colocando ele com batidinhas. Tô dando preferência a deixar o branco assim mais marcado do lado esquerdo. Do lado direito eu tô deixando mais escurinho. Agora eu vou formar umas flores aí em cima, poucas. Essa parte mais escura, eu vou tentar levar menos branco, a parte de fora deixar o branco mais expressivo. As minhas flores, eu vou deixá-las mais formadinhas mesmo, algumas até todas as pétalas aparecendo. Veja que eu tô colocando assim umas manchinhas basicamente. Eu quero que fiquem umas flores mais apagadas. Não quero um tumultuado de flor muito marcado. Com tinta só de um lado do pincel, eu vou puxando os risquinhos com verde pântano bem fininhos, uns galinhos que seguram essas flores. Eu fiz esse cachinho aí desse lado do mesmo jeito que o outro e tô colocando também os galinhos que lhes falei com o verde pântano. Olha só, fininhos, cai por cima de algumas flores, não de todas.
coloco entre elas também. E esses cachinhos você coloca onde você quiser e quantos você quiser aí no seu trabalho, viu? Agora vamos começar a pintura dessa maçã. E essa maçã eu vou pintar ela com verde, vai ser uma maçã verde. Eu vou iniciar a pintura dela inteira com o verde maçã. Eu vou encher ela inteira com o verde maçã, porque quando a gente sai colocando assim pedacinhos de tons, por exemplo, eu colocaria o amarelo bebê, depois eu vinha com o verde maçã. A emenda fica mais difícil, tá? Eu pintaria o centro dessa aí com o amarelo bebê, depois eu viria com o verde maçã, depois eu viria com o verde abacate. Mas o verde maçã, ele é um verde que mancha um pouquinho, às vezes mancha um pouquinho na hora de fazer as emendas. Então, como eu fiz a minha base inteira com ele, os outros tons que eu vou colocando aí em cima, fica bem mais fácil de serem emendados, tá certo? Olha só, enchi com verde maçã, essa luminosidade que coloquei foi com amarelo bebê. Se você não tiver o amarelo bebê, você pode estar colocando marfim. Se você não tiver marfim, você pode estar colocando branco mesmo. E agora eu estou distribuindo uma porção de verde abacate. Se não tiver o verde abacate, pode usar o verde pistache, até o verde folha você pode estar usando aí no último caso, né? O ideal é que seja um verde mais apagadinho, vamos dizer. Olha como eu tô colocando esse verde abacate. Coloquei na parte de baixo da outra maçã, nessa separação, uma certa sombra. A região do chão também, que é um lugar que recebe menos luminosidade e serve para a gente dar uma ideia de esfericidade para nossa maçãzinha. Essa região aí dentro a gente também escurece e embaixo da folhinha. Não é a nossa sombra principal. A nossa sombra principal eu vou colocar ela com esse verde oliva. Você pode estar usando aí o verde pinheiro na sua casa, tá certo? Observa os pontos onde eu vou distribuir uma sombra com esse verde oliva. Um pouco de sombra. Vou passar por essa região. O pincel, gente, que eu tô usando é um pincelzinho número 6. Bem cortado, bem lixado. E ele tá bom para fazer porque o meu desenho, ele não é grande. Esse desenho inteiro, que é um desenho que tem bastante elementos, né? Ele foi feito em uma folhinha de papel A4. Se você gostar de um desenho maior, que fica até mais fácil de pintar, você imprime numa folha de papel A3. Uma folha de papel A3 dá um tamanho muito bom para um desenho em um paninho de prato, de copa, não é? Olha os pontos que eu tô passando verde oliva, tô colocando ele riscando levemente. Eu não quero deixar muito riscada essa maçãzinha, não. As maçãs verdes, elas não são muito riscadas. Vou colocando aí por baixo, fazendo esse contorno. Lembra aquela ideia de esfericidade, né? A gente escurece as laterais para dar a ideia de que é arredonda. E deixa o centro com mais luminosidade. Essa parte aí central também eu vou escurecer para a gente aprofundar. E a nossa maçãzinha, ela levou o quê? Verde maçã, amarelo bebê, verde abacate, verde oliva e vou colocar um pouco de branco. Na luminosidade eu vou acentuá-la com o branco, tá certo? Essa região aí central, vou deixando bem marcadinha. Esse pincelzinho que estou usando aí é um número 6 também. Eu usei para a pintura dela 2 pincéis número 6, em tamanhos diferentes ou em referências diferentes. E se você já observou, algumas referências ou de uma marca para outra, né? O número 6 ele muda. Eu usei um tigre e usei um côndor. Então, o tamanho deles é um pouquinho diferente. Agora, vamos colocar o branco para a gente finalizar a pintura de nossa maçãzinha. Eu vou acentuar bem essa parte aí em cima, deixar bem marcadinho. Vou colocar um pouquinho nessa região que eu deixei livre, né? Assim, mais clarinho, livre de sombra.
Vou marcar esse ponto aí e vou colocar um pouco solto também aí por cima. A maçã verde, você não precisa colocar o branco muito riscado. Você pode deixar até uns brilhos mais concentrados. Com o branco mesmo, vou colocar uns pinguinhos. Elas mostram, assim, mais forte, uns pinguinhos, assim, umas manchinhas bem pequenininhas em cima da casca. Algum lugar que fica muito forte, como aí em cima, eu vou apagar um pouco. E eu posso colocar também os pinguinhos com verde oliva, principalmente para a região assim de maior sombra, e pode trazer também um pouco para o centro esses pinguinhos com verde oliva. Eu gosto de apagar um pouco com o próprio pincel e amassar um pouquinho esses pinguinhos para eles sumirem um pouco, apertando o dedo em cima do espaço onde os coloquei. Eu coloquei até bastante para que você possa visualizar direitinho aí na sua casa. Mas não precisa colocar muito não, viu? Pronto. Agora vamos para a pintura da outra maçã. Essa outra maçã eu vou fazer ela levando um toquezinho de vermelho. Vai ser verde também, vamos assim dizer, muito verde. Porém, já levando um toquezinho do vermelho. Eu vou iniciar a pintura com o amarelo bebê e vou fazer a emenda com o verde maçã. Eu acho um pouquinho mais difícil fazer essa emenda de tons do verde maçã com os outros tons, tá vendo? Ele tenta manchar um pouquinho. Você tem que passar o pincel várias vezes para que ele emende direitinho, mas se as manchinhas permanecerem te incomodar, né? Porque eu particularmente gosto de umas manchinhas. Mas se te incomodar, você pode passar um pouco do amarelo bebê novamente, melhorando a emenda, tá? Aí eu vou seguindo, olha só, passando um pouquinho mais de amarelo bebê para melhorar essa emenda. Veja que modifica, né? Que ajuda a emendar melhor. Vamos continuar com o verde maçã. Ele é uma boa cor para a gente estar usando na pintura de maçãs verdes, tá? O verde maçã, ele é bom para fazer isso, a pintura desse tipo de maçã. Se você não tiver o verde maçã, você pode estar usando o verde abacate no lugar dele. Só que use uma quantidade maior do amarelo bebê para suavizar o tom do verde abacate, que já é mais forte, né? Já pintei também com o verde pistache. Eu gostava de pintar muito com o verde pistache. Isso aí é o vermelho vivo, que eu tô colocando aí em cima. Tô queimando um pouco essa casquinha dessa maçã com o vermelho vivo. E essa maçã, eu vou deixar a pintura dela já um pouco mais riscadinha. Existe, né, o sentido correto de colocar os risquinhos da pintura de uma maçã. Por sinal, tem até um vídeo no canal que eu coloquei só voltado mesmo, a pintura só voltada para a gente pensar mais nesses risquinhos. Agora eu vou terminar o preenchimento inteiro da minha maçã com o verde maçã mesmo. E depois a gente vem com o verde abacate, colocando aí nas regiões de sombra, na região de uma sombra menos marcada. Tô reforçando por esses cantinhos o vermelho vivo. Passando por aí o vermelho vivo. Não precisa colocar uma quantidade muito grande, viu? O vermelho vivo, ele não precisa mudar o tom, assim, total da sua maçã. A sua maçã seria uma maçã mais verdinha mesmo, apenas com essa parte de cima mais queimadinha. Isso aí é o verde abacate, que eu vou passando aí embaixo. Deixando para essa região de baixo e para a região embaixo das pétalas da rosa. Olha como é diferente, né? A pintura dessa maçãzinha. Aí eu já vou colocando os risquinhos, deixando ela mais riscada. A maçã verde eu deixei as tintas assim mais emendadas. Eu não coloquei muitos risquinhos. Agora eu vou fazer esse contorninho aí embaixo de sombra, ou seja, verde oliva. Esse verde oliva vai cair aí quase como um sépia.
Olha só como ele fica escuro, como ele fica diferente, e ele lembra até o tom do sépia aí em cima, não é? Mas a gente vê que não é o sépia, é o verde oliva. No caso, se você não tiver e quiser colocar um toquezinho de sépia, você pode estar colocando. Só que você coloca numa quantidade assim menor. Mas para todo caso, se você não tem o verde oliva e tiver o verde pinheiro, dê preferência a usar ele. No último caso, o sépia. Aí eu vou marcando essa sombra, vou marcando sombra sempre riscando um pouco. Fora isso, a gente vai colocar o branco. Ou seja, nós usamos os mesmos tons da outra, só acrescentamos para essa a tonalidade do vermelho vivo. Vou colocar o branquinho agora. Esse meu branquinho eu vou deixar ele mais riscado, igual o vermelho, igual o verde abacate. Eu vou deixar a pintura da minha maçãzinha mais riscadinha mesmo. Essa região central com uma luminosidade mais, assim, mais forte. Essa parte aí de cima também, um toquezinho. E vamos então para a pintura das folhinhas, os cabinhos e as folhinhas. Eu vou encher esses cabinhos e essas folhinhas tudo com o verde oliva. Olha só, passando aí, vou encher mesmo o pincelzinho. Esse é um pincel número 6, mas ele é menorzinho, tá bem assim, bem velhinho, bem acabadinho já. Você pode estar usando o pincel número 4 aí na sua casa, viu? Tô colocando um pouquinho de sépia para reforçar uma sombra, deixar mais marcadinho. Vou escurecer um pouquinho o ladinho da folha com sépia também, tanto assim a região de baixo quanto a região central. Vou deixar um pouco riscada essa sombra que eu tô colocando em cima desse verde oliva. O verde oliva e o sépia, assim, no vídeo, eles parecem que se misturam bastante, né? Nem, é como se não desse para ver direito, mas faça aí na sua casa que você vai perceber que marca bem, que aparece direitinho, tá certo? E eu vou colocando esse sépia do mesmo jeito que eu coloquei no nosso primeiro cabinho e que eu coloquei na nossa primeira folhinha. Para a região mais de baixo e para a região central da nossa folhinha, das nossas folhinhas, e também passar um pouquinho no cabinho, né? Eu passei um pouquinho dele no cabinho. Aí, olha, eu vou passando essa última folhinha de maçã. O nosso desenho, ele não tem, quase não tem folhas, são pouquinhas folhas, mas no acabamento a gente ainda vai colocar uma ideia de folhinhas na parte de cima, tá certo? Umas folhinhas mais de batidinho. Aí, olha, eu vou colocando branco, vou colocar esse branco um pouco manchadinho, levemente riscado. E dessa forma eu vou colocar o branco de todas as folhinhas. Vou dando preferência a essa lateral do lado esquerdo. Observe que as minhas luminosidades, elas têm assim, elas estão mais marcadinhas para o lado esquerdo. Embora esteja se emendando um pouco o tom da folha com o cabinho aí nessa maçã, mas ainda assim eu vou dar preferência à luminosidade do lado esquerdo. E assim fica, né, as nossas folhinhas. Folhinhas e cabinhos para as nossas maçãs. Dessa forma, a gente vai finalizando a pintura delas. Eu vou trazer a pintura do meu desenho não por aquilo que está atrás, mas de esquerda para direita, para não correr o risco de borrar. São muitos elementos, tudo muito juntinho. Vou logo terminar essa parte de fundo aí atrás. E para terminar essa parte de fundo aí atrás, eu vou usar o verde pântano, o verde abacate mesmo e o branco. O verde pântano eu vou colocar para essa região de dentro, fazendo o contorno aí da minha rosinha.
Você não precisa colocar lado a lado, pode colocar se quiser, tá certo? Eu vou vir com o verde abacate, dando sequência e deixando manchado os tons. Não vou limpar pincel, vou esfumaçar esse verde abacate para fora, deixando manchado, olha só, com batidinhas. Vou pegar o branco para a gente seguir. E esses verdes, além de ir manchando um com o outro, né, eu não vou deixar só o verde clarinho na parte de cima. Eu vou deixando ele sujinho com o verde pântano também. Vou pegar o branco, olha, passando aí um pouco de branco, deixando bem suave essa região de fora. E o branco eu vou deixar ele mais para o lado esquerdo também. Mais luminosidade, lado esquerdo. E esse tipo de vegetação vocês vão fazer assim onde vocês quiserem. Veja que eu coloquei um pouquinho do verde aí em cima das flores. Vou acrescentar branco. Coloquei uns cabinhos com o verde pântano mesmo, tá? A luminosidade do branco eu vou fazendo o acabamento para esses cabinhos. Aí eu vou colocar mais um pouquinho, encostando nessas flores. Essas flores de batidinhas, olha só como eu fiz aquele pedacinho ali. Eu coloquei só o verde abacate, coloquei os cabinhos com o verde pântano e com o branco eu vou distribuindo luminosidade fazendo o acabamento dos cabinhos. Você pode deixar só isso ou você pode colocar mais folhagens aí no seu desenho, tá certo? Eu vou colocar mais uma porção aí para essa região. Vou iniciar com o verde pântano, a pintura com o verde pântano, deixando assim bem forte mesmo. Veja que essa região ela fica mais adentro, né? Então, eu vou deixar a sombra mais marcada. Vou encostar essas folhinhas, essas flores. É como se essas folhinhas, elas fizessem parte dessas flores. Elas são assim bem parecidas, tudo com batidinhas, né? Coloquei o verde abacate, tô colocando o branco. Vou colocar aqueles cabinhos aí em cima também. Procure colocá-los fininhos e não coloque muitos. Manchei um pouquinho mais com o verde pântano. Colocar o branco fazendo o acabamento dos cabinhos, tudo com batidinhas. E vou colocar uma porçãozinha aí em cima também, bem pouquinho, mais que uma manchinha. Nem vou colocar cabinho para esse aí, vou deixar mais apagadinho, mais discreto mesmo. Agora, vamos para a pintura das nossas cerejas. Eu vou começar com essa aí, olha, enchendo essa toda com púrpura. Ela está aí por baixo, ela tá mais escurinha. A de baixo, eu vou usar o vermelho vivo e o púrpura. Agora, para continuar, eu vou passar o vermelho vivo nessa aí de baixo. Olha só, desse risquinho para baixo, na região de maior luminosidade dela. Vamos passar aí o vermelho, espalhar ele para as laterais e vamos terminar essa pintura. Observe que eu tô deixando essa luminosidade mais pro lado esquerdo, né? E vou terminar essa pintura com o púrpura. Não se preocupe se vai emendar. A gente ainda vai colocar as sombras, fazendo a separação dessas frutas. Colocando aí o encontro delas, né? Sempre resulta em alguma sombra que vai dar uma boa separação. Pode terminar de preencher tudo isso. O espaço, assim, de prioridade logo são as emendas dos tons, para não ficar manchado, né? A gente faz logo a emenda, porque senão fica manchado. Se secar um tom, quando coloca o outro acaba aparecendo, fica do manchinhas. Peguei um pouco mais do vermelho vivo para melhorar as emendas. E vamos terminar ela inteira com o púrpura. Agora, eu vou pegar aí um pouquinho de berinjela. É escuro, não é? Mas você pode estar usando aí o berinjela. Você pode estar usando o vinho. Você pode estar usando o preto. Veja que o berinjela parece até que é preto que a gente tá usando aí, não é isso? Pronto. Vou passar o berinjela.
Nesse encontro com a maçã, olha só, essa parte aí vai ficar bem marcadinha, igual ao chão, mas marcadinho, não é? Do lado direito, aliás, do lado esquerdo. O lado direito eu vou deixar um pouco mais livre. Aí embaixo eu vou fazer esse contorninho da fruta de cima e vou puxar para baixo, para a frutinha que tá embaixo. Tem essa corvinha aí onde fica preso o cabinho, que eu também vou escurecer com berinjela. E pode colocar também um pouquinho na região que encosta no chão. Veja que tá assim, tá bom, tem até uma sombra mais marcadinha por conta do púrpura, né? Nessa parte de baixo. Então, se você não quiser colocar o berinjela, nem precisa. Mas se quiser colocar um toquezinho dele, pode colocar. Essas frutinhas, algumas são assim mais avermelhadas e outras são bem escuras. Depende, em alguns casos, depende também da maturidade da fruta. Se ela tá mais pro verdinho, se ela tá mais madura, enfim. Olha só, coloquei um toquezinho do berinjela. E vou deixar essa região aí central bem de luminosidade mesmo, bem mais clarinha. Com o branco, eu vou espalhar um pouquinho aí em cima. Essa fruta cabe até uma névoa sobre ela. Então, você pode trabalhar em um bom tom de branco, azul bebê. Vai ficar bom, viu? Se quiser colocar esses tons por aí por cima. Mas ela tem também um brilho bem marcado, um excessozinho assim de branco que você pode estar deixando aí em cima. Essa daí eu vou deixar esse excessozinho assim mais solto. Essa de baixo eu vou emendar um pouco mais. Ela tem já uma luminosidade mais marcada. O branco ele vai vir de complemento já a essa luz que já estava aí, a essa parte mais clarinha que já estava aí. E assim será, né, a pintura de todas as minhas cerejinhas. As demais eu vou usar os 3 tons, ou os 4, no caso que eu vou colocar o branco também. Eu vou colocar esse vermelho vivo para a parte de luminosidade, vou terminar com o púrpura, colocar, no caso, o berinjela como sombra, que você pode estar usando aí o vinho, o preto, e o branco como luz principal, aquela luz mais forte, aquele brilhinho mesmo, excesso. Bom, gente, terminado de colocar o vermelho, a parte de luminosidade de todas elas, eu vou terminar de encher todas essas frutinhas com púrpura. Não se preocupe se de repente eles se emendarem, né? Porque tudo isso aí vai se emendar. O púrpura, ele é um tanto transparente, ainda vai dar para a gente enxergar o risquinho do nosso carbono, para a gente conseguir colocar as sombras, fazendo uma separação assim mais visível das nossas frutinhas. Aí eu tô com o pincelzinho número 6, lembrando que eu tô usando 2 tipos de pincéis número 6. Um é da Condor, referência 815, o outro é da Tigre, referência 815, ou seja, o 115 e o 815. Se você prestar atenção, você vai ver que um é menorzinho que o outro. Então, por essa razão, eu estou usando esses 2 pincéis número 6. Você vai usar aí na sua casa aquele pincelzinho que você conseguir, né? Fazer sua pintura direitinho, tá? Não precisa ser essa numeração que eu estou usando. Eu vou terminando aí o preenchimento de todas as minhas frutinhas, mas o importante é que sempre que eu vou terminando de encher com o púrpura, eu passo mais um pouquinho, olha, de vermelho vivo em cima para melhorar a emenda desses 2 tons. Agora, com o tom berinjela, né, vou colocando ele como a nossa sombra mesmo, aquela sombra bem profunda. Se você não tem o berinjela, substitua por outras cores, como preto, como vinho, que também vai dar certo, tá bem? Aí eu vou fazendo a separação das minhas frutinhas, eu vou fazendo aquela corvinha que tem em cima delas, de onde sai o cabinho que segura a fruta. Olha só, na parte de baixo eu vou colocando também um pouquinho de sombra, nessa região para onde ela vai para baixo da maçã.
Eu acelerei um pouquinho porque a pintura dessas frutas é igual. Eu só vou mostrar o passo a passo para que você veja os pontos onde eu estou colocando essas sombras e os pontos onde eu vou colocar as luzes, porque todo o restante não tem nem muito o que falar, não é isso? Aí, eu vou fazendo a separaçãozinha, vou passando na parte de baixo. Veja que a região que eu coloquei, o vermelho vivo, já fica assim se sobressaindo, né? Isso aí agora é o branco que eu já vou passando aí. Você pode, como eu disse, também usar um pouco de azul bebê em cima dessas frutinhas, fica bom. Até o azul caribe fica bom para usar nelas. Vou passando, primeiro luminosidade, vou espalhando esse branquinho. Depois eu volto com um pinguinho mesmo para colocar aí, um pinguinho solto. Porque será o excesso, um brilho que eu vou deixar aí bem mais marcado. Olha só o quanto eu coloquei de branco para essa. Ela tá por cima e está um pouco afastada do chão. Se você observar, a sombra que tem embaixo dela não tá, tipo, grudando bem ela no chão, igual as outras. É como se ela tivesse um pouquinho afastada, pendurada por esse cabinho aí em cima. As luminosidades eu vou colocar mais expressiva até, excessos maiores, mas você pode colocar só um pinguinho, como eu coloquei na primeira. Vou encher agora a minha florzinha toda com amarelo limão, toda. Observaram, gente, que sobrou uns pedacinhos aí? Esses pedacinhos você pode estar preenchendo com sépia, você pode estar preenchendo com verde pântano, você pode estar preenchendo até mesmo com o tom, né, mais escuro que a gente usou para as nossas flores de batidinhas, que no caso foi o Bordeaux, que pode ser substituído por Bordeaux ou vinho, tá bem? Olha só, esses cantinhos eu enchi tudo com sépia, eu preferi encher com sépia mesmo, tom de sombra, né, nosso tom de sombra. E agora eu vou começar a fazer as separações das nossas pétalazinhas. Vou pegar o laranja, pode pegar aí caramelo, cerâmica, vermelho, amarelo cádmio, o tom que você tiver ou que você gostar. Não precisa ser necessariamente o laranja. Eu vou, gente, aproveitando aí todos os risquinhos, veja que o amarelo limão não cobre nenhum deles. Eu vou aproveitando e vou colocando sombra em todos esses cantinhos. Todas as pétalazinhas que ficam por baixo, eu vou fazendo a separação, colocando essas sombras e puxando. Geralmente, essas pétalas que ficam assim na região de baixo da flor, a gente puxa a sombra para baixo. As que ficam para cima, a gente puxa a sombra para cima. As laterais, a gente puxa para o lado. É bem prático. Diria que a parte mais difícil é você identificar quem está por baixo e quem está por cima. Lembrando que a sombra é sempre puxada para cima de quem está por baixo. Para essa região central, eu vou puxar esse laranja tanto para baixo quanto para cima, tá vendo? Mas não se preocupe que isso não vai ficar emendado, a gente ainda vai colocar o sépia aí, fazendo as sombras ou marcando as sombras mais profundas. Essas dobrinhas aí eu vou escurecer um pouquinho embaixo delas, puxando a tinta para baixo. E agora a gente chegou na região central, né? Da nossa rosinha. E para essa parte central, já chegou, vamos dizer que no meio dela, vamos trabalhar a parte de dentro, de cima. A gente vai puxar então as sombras para cima. Olha só, vou marcando aí, fazendo a separação de todas essas sepalazinhas que a nossa colega Rosa Morena desenhou.
Lembrando, né, gente, esse risquinho não é meu, esse risquinho é de uma colega nossa, ela fez, ela mandou para mim ver, eu pedi permissão a ela para pintar para nós, ela liberou, sobretudo ela liberou o risco para que eu possa estar passando para vocês, tá certo? Então, logo mais eu vou estar tirando o risquinho direitinho para mandar para vocês. Deixar aí no Facebook, no Instagram, nos meus pins também eu costumo deixar por lá. Olha só, eu não vou colocar o sépia como a nossa sombra principal, como eu disse, eu vou colocar o rústico. Aí na sua casa, você pode colocar o sépia, você pode colocar o rústico, igual eu tô colocando. Pode colocar cerâmica, um vermelho mais escuro, assim, tipo um vermelho profundo, um vermelho escarlate. É um tom que vá para dentro, né, que seja mais voltado para esses tons que a gente usou aí, que tenha um toque de vermelho, vamos assim dizer, até mesmo terra queimada daria para estar sendo colocado aí, e que você tenha o que você goste, tá certo? Olha só, eu vou colocando esse rústico embaixo das pétalazinhas. E para essa região de baixo, dessa curvatura aí dessa rosinha, esse copinho dela, essa tacinha, essa parte de cima, eu não vou puxar o rústico para cima dessa vez. Eu puxei o laranja, foi? Mas o rústico não. O rústico eu vou deixar ele como profundidade mesmo, como aquela sombra bem marcada. Então, eu vou usar ele mais para separações ou para lugares que eu vejo que precisa ter um tom bem mais escuro para a gente ganhar uma certa profundidade. Aí, tá? Um pouquinho de rústico embaixo dessas dobrinhas, para a gente ganhar uma curvatura maior para elas. Essa região aí eu vou colocar também, você pode estar colocando só nessa parte aí mais centralizada. A parte de fora você pode nem colocar. Eu vou colocar um toquezinho em tudo, porque eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Olha só, fazendo uma separaçãozinha para essas pétalazinhas de cima, mas para essa região aí de dentro, coloque bem pouquinho. Nessa parte de baixo pode colocar até um pouco mais, mas quanto mais vai subindo, menos rústico. Agora, com o branco, a gente vem trazendo luminosidade para cada uma delas. Vou colocando o branco do lado de fora da pétalazinha, ó, vai dar para a parte de fora, né? E daí, eu vou espalhando ele e trazendo para dentro, mas eu vou espalhar ele curtinho para que não emende uma pétalazinha na outra, uma vez que aí tem várias. Olha só, tem um bocado delas. Se a gente puxar demais, aí esse branco vai encontrar com o branco daqui, vai ficar embaixo e aí vai se emendar tudo. Eu faço um contorno grosseiro e procuro unir o encontro do branco com esse amarelo. Todos esses risquinhos que estão ainda aí aparecendo, vou colocar um pouquinho de branco e vou sair puxando eles. Olha só, colocando um pouquinho de branco e vou sair puxando todos eles. O trabalho, ele é bem simples. Essas rosinhas que tem, assim, os desenhos bem delimitados, né? O desenho de cada uma das pétalazinhas bem delimitadas, elas são umas das mais fáceis que a gente tem para pintar. Porque a gente vai só seguir esses risquinhos que vai dar certo. Olha só, vou colocando o branquinho, que já tá tudo aí marcadinho onde eu vou colocar. Puxo um pouquinho para baixo. Nessa região central, a gente sai puxando para baixo. E nas regiões de baixo, a gente sai puxando para cima. Isso aí a gente vai ver já já. E a colocação desse branquinho é sempre igual para todas elas. Contorninho, olha. Mesmo essa aí que é um pouquinho já maiorzinha, eu faço esse contorninho, eu emendo ele aos tons que já estavam aí. Não puxo demais, porque eu preciso ter essa sombra aí embaixo. Se eu sair puxando muito, eu vou sumir, não é, com essa sombra. Aí, essas dobrinhas, eu posso até encher ela todinha com o branco. Veja que eu passei na parte de cima. Essa região de baixo, eu posso deixar ela assim, ó, bem certinha. Ou eu posso deixar ela bem irregular. Vou clarear só um pouquinho, depois eu vou colocar um pouquinho mais. A parte de cima, bem certinha, o risquinho.
Veja que eu tô passando desse copinho, tô passando pro lado de fora. A parte de baixo irregular. Você tá vendo que fica mais bonitinho assim, irregular? Pronto, vamos fazer do outro lado também, para não ficar diferente. As pontinhas eu deixei passando pro lado de fora. Pode puxar elas um pouquinho, deixando passando pro lado de fora, viu? Vou colocar uma boa luminosidade aí nessa região central. Olha só, pra gente dar mais volume para essa parte da nossa florzinha. A gente clareando isso aí, a gente traz ela mais para cima, salta mais, né? Essas pétalas de fora, elas são muito fáceis de serem feitas. Coloca o branquinho, ó, na região de fora e puxa ele para dentro. Você pode puxar deixando um pouco riscadinho, ou você pode puxar assim, emendando bem a tinta, esse branco, né? Aí em cima desses tons. Não é diferente, olha só. Esse daí que tá por cima, ou essa daí, né, que tá por cima, eu vou colocar até chegar nessa parte, nessa região central, coloco o branquinho das outras partes e puxo. Essa dobrinha você pode deixar bem expressiva, o branco, assim, o branco bem forte, bem marcado, para a parte de cima e um pouquinho mais escuro na parte de baixo, olha só. Essa é muito pequenininha, eu vou pintar ela toda. Tem esses risquinhos aí em cima, mas são cabinhos que eu coloquei. Eu sei que no desenho de rosa morena não tem os cabinhos, tá? Você pode colocá-los ou não. Eu vou deixar assim, com os cabinhos, e você na hora de pintar, você pinta, como eu fiz aqui, ó, sem, tá vendo que tá bom? A pintura de nossas frutinhas ficou boa, ficou ótima, assim, sem os cabinhos. Se você gostar com os cabinhos, você coloca depois, tá bom? Se não gostar, você deixa sem. Pronto. Terminada aí, ó, essas luminosidades da nossa rosinha, dessa parte de baixo. Veja que é bem tranquilo de ser feito. Aí, eu vou colocar uma luz mais marcada, até porque a nossa luminosidade tá vindo mais desse lado. E fica pronta a nossa rosinha, que é bem prática de ser feita. Esse tipo de rosa, a pintura dela é muito fácil, é só observar direitinho. Esse moranguinho aí, vou começar com ele, fazendo o nosso guia de cores. E eu vou usar o vinho, o vermelho vivo, o amarelo limão e o branco. Eu vou mesclando aí o vinho e o vermelho vivo. Nessas frutinhas aí do lado, nós usamos o berinjela, que é bem mais escuro que o vinho, não é? Mas para os moranguinhos, eu vou colocar o vinho mesmo. Eu vou colocando essa pintura, a pintura do moranguinho, eu gosto de fazer mais com batidinhas. Eu não gosto de sair emendando demais as tintas, não. Eu gosto de ir colocando com batidinhas para já ir ficando uma superfície um tanto irregular. Olha só, vou colocando esse vermelhinho. A parte de fora, o vinho fica mais marcado. A parte de dentro, o vermelho fica mais marcado. Poderíamos ter começado pelo amarelo, o amarelo limão, que é o tom de luminosidade, mas nada impede que você faça a pintura de um moranguinho começando pelos tons mais escuros. Esse eu vou começar pelo tom mais escuro e o próximo, ou os próximos, eu começo pelo tom mais clarinho para você ver. Aí na sua casa você decide qual é melhor para você. Para mim, tanto faz um ou outro. Essa região central eu já vou colocando o amarelo. Vou lavar o pincel para pegar o amarelo limão, viu? Porque se eu trouxer o pincel sujo com o vermelho, vai ficar tudo vermelho. É que o amarelo limão tanto transparente. Então, eu vou colocar o amarelo limão com meu pincel limpinho. Vou levando ele para cima desses vermelhos, aí desse vermelho, desse vinho. A parte de fora toda bem mais escurinha e o ponto de luminosidade será essa região aí centralizada de amarelo limão. Eu vou lavar de novo o meu pincel para eu pegar mais amarelo limão e colocar em cima. Eu tô passando o vinho ainda. Veja que eu vou colocando com batidinhas para ir ficando assim já manchadinho. Essa parte aí de cima também vou colocar.
Vou deixar o meu vinho mais suave. Ele vai ficando mais suave em cima do vermelho. Esse lado direito é o lado de maior luminosidade, esquerdo onde cai mais sombra, por conta dessa luz que vem do lado esquerdo. Olha só, eu vou intensificar, gente, a pintura ou a luminosidade desse amarelo com o branco. E vou espalhar esse branco um pouquinho para a lateral. Isso que eu peguei é o vinho, eu vou fazer umas manchinhas com ele por aí por cima. São aquelas corvinhas onde a gente desenha ou faz a pintura das frutinhas, em cima dessa polpa, né? Aí, às vezes, as meninas dizem assim, Eliane, como é? Eu tô confusa, eu não sei mais se o morango é esse vermelhão ou se é esses pinguinhos que tem aí em cima, a fruta do morango. Bom, gente, cientificamente, a fruta são essas sementinhas, que a gente chama de sementinhas, é igual o caju. A fruta do caju não é aquela polpa que a gente faz o suco, enfim, mas sim a castanha, sabe? Então, essas pequenas porçõezinhas que a gente pinta aí em cima dessa polpa vermelha com amarelo, enfim, isso é que é a fruta mesmo do morango. Mas, para todo caso, eu coloquei esses pinguinhos aí em cima, nessas sementinhas aí em cima daquelas regiões onde eu tinha marcado com o vinho. E algumas soltas no lugar onde tinha o branco, amarelo, vermelho, não tem problema, tá certo? Eu enchi minhas sepalazinhas todas com verde oliva e eu tô colocando a luminosidade em cima desse verde oliva com verde abacate. E assim, gente, eu vou fazer a pintura de todos os meus moranguinhos. Eu vou começar dessa vez, como eu disse a vocês, que ia começar pelo tom mais clarinho, não era? Então, eu vou colocar aí o amarelo limão na parte central. Vou pintar esse primeiro para você entender direitinho, depois eu pinto os outros 3 juntos. Olha só, coloquei o amarelo limão, venho com o vermelho tomate, emendando esse amarelo limão. Observe que eu vou fazendo essas emendas assim com batidinhas, para já ir ficando manchadinho. Vou terminar tudo isso aí agora com o vermelho. Eu tô usando o vermelho vivo. Você pode usar o vermelho que você tiver na sua casa. O fogo, tomate, scarlet. Use aquele que você tiver, tá certo? Vou pegar o vinho, terminado de encher toda essa polpa, eu vou lavar meu pincel, pegar um pouquinho mais do amarelo limão, reforçar a minha luminosidade. Dessa vez a gente não precisa lavar o pincel, pode já direto pegar o vinho e ir colocando as sombras. Vamos marcar as sombras nessa região onde o nosso moranguinho tá embaixo, né? Desses outros elementos, dessa flor, desse outro morango, dessas sépalas, para que mostre uma certa profundidade, mostre uma certa separação, porque geralmente aquilo que está por baixo ele acaba recebendo menos luminosidade e ganhando mesmo esses toquezinhos de sombra. Aí eu tô colocando um pouquinho mais do vermelho, melhorando a separação do moranguinho que está por cima desse que está aí embaixo. O branco, ele vai vir reforçando essa luminosidade desse amarelo limão. E eu vou colocar, olha, já deixei ele mais marcadinho, então eu vou colocar os pinguinhos do amarelo limão, fazendo aquelas sementinhas. E assim vai ficando pronto essa parte aí do nosso moranguinho. Então, vamos fazer a pintura desse restante deles. Eu vou iniciar pelo amarelo limão, da mesma forma que eu fiz esse de cima, tá certo? Vou espalhar o amarelo limão de todos 3. Veja a quantidade, esse aqui é uma boa quantidade. Quando eu deixo para colocar o amarelo limão depois, o espaço eu deixo até menor. Mas quando eu vou pintar primeiro com um tom mais claro, eu gosto de deixar esse tom mais claro maior, porque eu tenho espaço de fazer a emenda com o outro tom ou os outros tons.
Agora eu tô seguindo com o vermelho vivo, e esse vermelho eu vou primeiro colocar essa emenda, vou dar preferência a fazer a emenda com ele, depois eu venho terminando o preenchimento das minhas frutinhas, porque se eu vou fazer todo o preenchimento, me importar logo com a região de fora, pode ser que esse amarelo limão seque um pouco e fique mais difícil para eu fazer essa mesclagem dessas tintas que a gente consegue, não é? Enquanto os dois tons estão úmidos. Vou colocar logo essa emenda desses tons. Agora eu terminei de preencher toda a minha frutinha. Venho com um pouco mais de amarelo, passando aí em cima, lembrando, você lava o pincel para colocar esse amarelo novamente, tá bom? Para tirar o excesso de vermelho. Agora eu vou passar o vinho. Esse vinho a gente vai usar ele na separação das frutas e também assim um pouquinho embaixo das sépalas, na parte de baixo para fazer uma sombra de encontro com o chão. Enfim, a gente sai arredondando e dando as sombras que são necessárias para nossa fruta. Porque quando a gente escurece um pouquinho no em volta, a gente arredonda um pouco elas, né? Eu vou manchar por cima da casca também, ó, para a gente ganhar aquelas corvinhas para colocar o desenho das sementinhas ou das frutinhas, não é isso? Agora, colocar essas manchinhas com o vinho no meio de todo, assim pelo meio, né, solto em cima deles, eu tô colocando um pouco do branco. Se você quiser reforçar um pouco de vinho aí em cima desse branco, você pode colocar, viu? O meu eu vou deixar assim mesmo, deixar o vinho mais para a parte mais escurinha, para a parte mais vermelha, vamos assim dizer. Aí eu vou colocando meu branco com batidinhas, vou colocando agora aquelas porçõezinhas com o amarelo. Veja que eu coloquei até um toquezinho aí nesse de baixo. Você pode colocar com o vinho ou com o vermelho mesmo, em cima desse branco. E vai ficando pronta a polpa, né, de todos esses meus moranguinhos. Agora, para a gente fazer a pintura dessas sépalas, eu vou encher elas todas com verde oliva, todas elas de uma vez. Vou encher tudo isso com verde oliva e a gente vai voltar para colocar, olha, a luminosidade com verde abacate, do mesmo jeito que a gente fez na primeira. Aí, com esse verde abacate, eu dei preferência a colocar essa luz mais voltada para o lado esquerdo, e aí eu vou fazendo as separações das sepalazinhas, para que a gente consiga visualizar cada uma delas direitinho, porque estava tudo emendado, não foi? Quando a gente colocou o verde oliva, ficou tudo emendado. Eu sugiro que você pegue aí um pincelzinho número 4 ou um número 6, se ele for menor. Aí você pode estar fazendo esse trabalho. Se tiver dificuldade, pode pegar até um pincel número 2, não tem problema. Vá colocando tipo com batidinhas também mais falhadinhas, não precisa ser uma pintura muito emendada, deixando a borda um pouco até irregular. Importante que você vá ganhando a separação de cada um desses pedacinhos, ou dessas sepalazinhas, para que a gente consiga visualizar todas. Esse aí tem um que vem aí para cima, mas não tem problema, se uma sepalazinha cair para cima de outra. A gente já tem um verde bem marcado aí atrás, pelo verde pântano, não é isso? Mas olha que tá tudo aparecendo. Os tons de verdes que nós usamos foi assim bem diferentes, bem diferenciados. Então, dá pra gente visualizar eles direitinho, tá certo? Aí embaixo eu também vou colocar o meu verde abacate. E lembra que tinha uns galinhos, uns cabinhos, que eu coloquei na minha pintura, que não há necessidade de você colocar se você não quiser? Eu vou puxar os cabinhos também dos meus moranguinhos e das minhas cerejinhas. Mas aí você, nessa hora, você observa mesmo para ver se você quer colocar no seu ou não. Eu puxei com o verde abacate e agora eu tô escurecendo um pouquinho com o verde oliva. Vê como eles aparecem bem. Eles vêm para frente e deixam aquelas folhagens que a gente fez lá atrás. Você pode puxar de todos, você pode puxar só de um ou outro, não precisa puxar para todos um cabinho. Eu vou colocar um menorzinho aí, ó,
para esse, como se ele tivesse vindo em direção a nós, uma vez, assim, pela posição que se encontra o nosso moranguinho. Aí eu vou colocar também os cabinhos. Eu vou colocar 3 unidos, olha só, vai sair todos 3 do mesmo cantinho. Eu tô passando verde oliva, tá, gente? Você pode passar aí depois um pouquinho de sépia, você pode só reforçar direitinho o verde oliva e passar um branquinho de luminosidade. Fica bem a seu critério. Eu vou fazer cabinho para apenas esses, as outras não vai aparecer cabinho. Aí eu tô reforçando um pouquinho, deixando bem mais marcadinho. Tô passando um pouquinho de sépia agora, viu? Para marcar mais, deixar eles assim aparecendo melhor, mas eu vou colocar um toquezinho de branco que isso aí vai se sobressair, olha só. Quando a gente coloca uma luminosidadezinha, aí traz ele mais à frente, aparece bem melhor. Tanto a fruta quanto o cabinho você pode estar distribuindo uma boa porção de branco, lembrando que isso aí é uma pintura assim bem fantasia, não é? Dá pra gente brincar bastante com os tons. Bom, pessoal, a ideia, né, para hoje é essa. Eu vou colocar ainda para o centro dessas flores lá atrás um pinguinho de amarelo limão mesmo. Quero agradecer a nossa colega Rosa Morena, que mandou o risco pra gente, que liberou para que eu pudesse pintar e que eu pudesse passar para todos vocês. Ficou assim um desenho, eu gostei, eu achei bem bonito, bem colorido, bem alegre pra gente estar aí fazendo em nossa casa. Eu tô só melhorando a separação dos nossos moranguinhos com o vinho mesmo, viu? Já tá mais sequinho o meu desenho, a minha pintura. Então, eu vou colocando aí essa separação mais marcadinha. Reforçando as quininhas, eu chamo de quininhas, de entre uma frutinha e outra. Mas só para o moranguinho mesmo, que o restante já está bom. Olha só os pontos que eu vou colocando uma sombra mais marcada. Veja que faz uma boa diferença. A gente ganha mais profundidade entre a separação delas. O resultado aí final, ó, da nossa pintura. Beijos, pessoal. Logo mais eu volto com a nova ideia. Tchau!